aonde alguém deveria estar orando se está pagando em dia, não, depois ele tem que pagar a multa. Então veja bem que, embora ele seja eficiente, mas para ele não está sendo eficaz. Está entendendo a diferença? Eficiente é uma percepção do cliente. Eficaz é uma percepção do contador, certo? O cliente não está sendo prejudicado, porque o contador está sendo eficiente com ele e ele está sempre satisfeito. O contador ele está sendo prejudicado, porque ele não está sendo eficaz consigo mesmo. Portanto, então, vou repetir. A eficiência é percebida pelo cliente. A eficácia é uma característica de dono. O dono tem que ser eficaz. O dono tem que... então se tem 4 pessoas, mas com 3 eu consigo, então eu vou fazer com 3. Eu não quero pagar a multa, certo? Evidentemente pode acontecer uma coisa ou outra, mas colocar lá embaixo, não, eu quero zerar essa questão de multa. Não faz sentido eu ficar pagando coisa para os outros, porque eu não falei para ele o dia certo dele pagar. Ele passa a ser mais eficaz. Agora, se ele passar a ser isso, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, se ele ficar atento tudo a isso, aí já sobe. Aí, então a gente fala que é efetivo. O que é efetivo? É alguém que é eficaz e alguém que é eficiente. Então quer dizer, o que é uma pessoa efetiva? É que ao longo do tempo tem consistência, ao longo do tempo ela está indo muito bem e ela está sendo eficaz consigo e eficiente com o cliente. Aí fechou, certo? Então isso é muito importante, porque uma das coisas que acontece às vezes de levar a pessoa para o vermelho é porque ela não está sendo eficaz e não está sendo efetiva. Então, nessa hora, é importante que se utilize isso como uma forma de reflexão de que precisa de fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Pois bem, a dor que ninguém quer ver. Agora eu estou falando de você que é empreendedor, que está no vermelho, certo? Ou que não está tendo lucro, ou que o lucro está pequeno. Tá? Então é o seguinte... Ninguém vê quando o empresário chega em casa, ninguém vê quando ele olha o celular de madrugada, ninguém vê quando ele fala ou quando ele faz conta mental tomando banho, ninguém vê quando ele finge que está bem com a família. E eu costumo até dizer o seguinte, porque existe, é como se fosse o seguinte, muito forte para muitas pessoas, no caso eu me coloco nessa situação, que é aquelas pessoas do tipo, aqueles mais, do sistema mais ortodoxo, sei lá se a palavra é essa, é que o homem, ele, em muitas famílias, ele é criado para ser o provedor, o protetor, e empreendedor tem muito essa pegada. Então ele não quer incomodar as pressões de negócio, a pressão de empresa, ele não quer incomodar a esposa, os filhos, certo? Ele quer, às vezes ele pega e passa a ideia de que está tudo bem, e não está. Tem hora que eu te falo assim também, ficar colocando todo mundo, vamos supor, você pega e fala para sua esposa, mas ela não pode ajudar, ela entende o assunto, ela é compreender, vamos supor, ela vai te compreender, mas e você vai resolver o problema porque ela compreendeu? Talvez nessa hora, a compreensão é importante? Eu acho que sim, eu acho que é importante. Agora tem um detalhe, resolver o problema que te colocou nessa situação é mais importante. E às vezes, o empreendedor até tomar a decisão de resolver o problema, ele fica meio que solitário dentro da própria casa, certo? Por quê? Porque a gente pega e monta empresa para dar certo. Veja bem que eu coloquei um punhado de elementos para você aqui, depois você pode voltar ao vídeo, depois ver aquilo que você pode tirar de proveito disso, certo? Porque problema financeiro não destrói apenas família. Não destrói apenas família. Ele destrói paz, destrói sono, destrói relacionamento. Então, é importante. E é por isso que a gente tem... Quando a gente... No meu caso, que eu trabalho com empresas para voltar ao lucro, e a gente pega nessa situação, então a gente tem todo um conhecimento sobre as dores que tem um empreendedor. Aqueles primeiros, o que é quando você está numa situação desconfortável, o medo, certo? Poxa, eu já fiz tanta coisa e não deu certo, será que agora vai dar certo? Então, são coisas assim que pesa muito, certo? Então, essa parte é a dor que ninguém vê. É uma dor que só o empreendedor sente. E às vezes ele não tem nem com quem compartilhar. Tá? Ele pode até falar, mas de repente vai ficar 2 pessoas preocupadas agora. Imagina só alguém que não é do ramo, que não entende do assunto, e você coloca um problema que você tem que você não sabe resolver. E alguém que não sabe resolver, não sabe o que é aquilo, fala, nossa, agora como é que eu faço para ajudar? E veja bem que eu estou colocando isso no bloco de número 8, porque eu já coloquei um punhado de elementos que mostram que existe aonde procurar soluções. Eu jamais poderia começar uma live dessa falando disso lá no primeiro capítulo lá, não, eu estou falando agora eu estou falando, olha, isso acontece, mas tem as alternativas lá para procurar a explicação e para a gente conseguir planejar uma forma de sair dessa situação, e eu coloco até em 90 dias, certo?
Se você está endividado, não tem o controle ainda necessário e quer voltar ao lucro, é possível em 90 dias. Ora, de repente, só nesse bate-papo aqui, já foi um punhado de coisa passado para você. E na nossa jornada 90 dias, nunca mais no vermelho, aí vocês vão ver então que nós vamos aprofundar nisso aí, certo? Ver o que coisas que jeito errado, coisas que não ajudam, coisas que ajudam, e a mão e o GPS, certo? A gente tem que atacar de várias formas. Por quê? Porque na hora que você muda aqui, as suas ações elas são diferentes e vai fazer você seguir essa caminhada. Eu costumo até dizer o seguinte: eu trabalho com pessoas que estão na enfermaria ou às vezes até foi passar uns dias na UTI, certo? Mas eu não trabalho com quem está na UTI já que precisa de intensivista, porque não sou essa pessoa, certo? Mas que está na UTI, eu falo, não, vamos sair da UTI, vamos para a enfermaria. Agora, Levi, não, agora já colocou no papel, já sei que eu vou pegar e conseguir pagar minhas dívidas. Então agora está tudo resolvido. Inclusive deu mais prazo lá no banco, né? Se deu mais prazo no banco, então você não saiu da enfermaria. Você continuou na enfermaria, pode voltar para a UTI. Você só sai da enfermaria quando você sai do hospital, quando você não tiver mais juro para pagar. Ficou claro isso? Então, existe uma lógica, né, que é justamente essa. É na hora que você pegar e sair do hospital. Estou vendo aqui a quantidade de tempo. Pois bem, existe saída? Existe. A saída é justamente essa. Nós vamos estar comentando justamente isso, certo? Isso vai ser o nosso cardápio do nosso bate-papo, da jornada D, nunca mais no vermelho. Tipo assim, você parar de cavar. Eu não sei se vocês perceberam pela quantidade de coisas que eu falei. O que é parar de cavar? É parar de deixar de vazar dinheiro. Ficou claro que aonde é que você pode procurar os vazamentos? Eu comentei até algumas coisas aqui, como tem gás vazando, água vazando. Vai ter muita coisa que vaza. Funcionário que não precisava, ou às vezes até um prolabore exagerado. Aonde procurar, você vai com bisturi que você vai achar, certo? Para parar de cavar buraco, certo? Depois descobrir o tamanho do buraco. O que é descobrir o tamanho do buraco? É descobrir o que olha, eu estou aqui e agora o que eu tenho que fazer. Então, basicamente é isso. Quanto eu tenho e qual que é a dívida que eu tenho. Isso já foi objeto de um outro vídeo que eu soltei e que está correndo junto, tá paralelo, certo? Está paralelo com esse aqui que vai sair, certo? Esse aqui vai sair em 2 etapas, o de dívida também, como negociar com o banco, saiu também. Onde a gente começa a partir daí. Agora eu faço o tamanho da dívida, então aí começa a negociação estratégica. Como é que eu negocio estrategicamente de maneira a resolver esse problema? Lá nesse outro vídeo eu explico, porque eu aprofundo, aí nós vamos para o lado de conhecer a você, conhecer o banco e por aí vai. Isso está disponível também, é só ver nas minhas redes sociais de vídeo longo, YouTube, Facebook ou TikTok, que tem uns vídeos longos lá e você pode acessar, tá? E aí você pega e cria um plano vermelho nunca mais. Por quê? Porque agora você já tem experiência, você não quer mais aquilo para você, você não quer mais passar por isso, certo? Então aí é necessário de pegar e fazer, colocar isso, de organizar como é que você vai fazer, pegando a experiência que você tem, o conhecimento que você passou a ter, que agora você já viu o que é a dívida, como é que sai e você não quer voltar, certo? Porque ninguém sai do vermelho por sorte. Guarda bem isso, você sai por método. Existe um método que te permite sair do vermelho. E é isso que nós fazemos aqui, certo? É isso que eu ensino, certo? Eu diria o seguinte: você não vai precisar vender mais. Você não vai precisar. Você que vai precisar, então, não é vender mais, é parar de perder dinheiro. Existe uma diferença enorme entre faturar muito e lucrar muito. Tá? Então, enquanto você não entender essa diferença, você vai continuar trabalhando cada vez mais e ganhando cada vez menos. Eu gostaria, antes de terminar aqui esse nosso bate-papo, de destacar algo que eu acho muito importante, que é o seguinte. Eu costumo até dizer o seguinte: eu te conheço mais do que você pensa e eu posso te ajudar mais do que você imagina, muito mais do que você imagina. Se você falar para mim, Levi, eu tenho muito medo de fazer as coisas, porque o dinheiro some, certo? Então você fatura e você não sabe onde está o dinheiro, tá? Isso é o que eu mais escuto, talvez numa hierarquia, certo? Numa hierarquia, aquilo que eu mais escuto seria justamente isso: o dinheiro some. Uma outra coisa que eu escuto, que o lucro, parece que o lucro está invisível. O que é o lucro invisível? Porque você está faturando, mas aí você não sabe exatamente o que está sobrando. Agora, se nós colocarmos isso no contexto de dívida,
Como é que você vai saber? Como é que você vai falar com o banco? Olha, eu consigo pagar tanto por mês se você não sabe exatamente se aquilo está sobrando mesmo. Tá? Uma das coisas que acontece dentro de empresas é a questão de ter as contas misturadas. Eu costumo até, eu vejo, não, então quer dizer que separou a conta e resolveu o problema? Não resolveu o problema, mas ficou mais fácil. Ficou mais fácil. Na hora que você separa as contas, fica mais fácil de você identificar. Por exemplo, eu já tive uma pessoa que eu acompanhei e ele ia fazer parte de um projeto de mais de um ano, certo? Onde na primeira reunião ele disse, não, eu acho que eu vou fechar minha empresa porque minha empresa não dá lucro. Ele falou desse jeito, minha empresa está dando prejuízo, eu estou tirando dinheiro do bolso para colocar na minha empresa e parará. E como estava cheio de empresários, tinha cerca de talvez 15 a 20 empresários, ele falou aquilo. Então foi um banho de água fria, todo mundo assim animado pelo projeto, né? Eu, daquela época, eu estava lá de blazer, tudo, autoridades ali, algumas pessoas. E ele falou aquilo, nossa senhora, mas foi uma pancada assim, a pessoa, vai devagar, o pessoal tá querendo ajudar a gente, tá bom. E por acaso foi eu que fui sorteado. Nós éramos uma equipe de, acho que de 5 consultores, e ele ficou para mim. Aí eu fui lá na empresa dele, e a primeira coisa que a gente começou a fazer foi colocar, por exemplo, saber o que estava acontecendo, né? Aí passou a planilha, tudo, separou a conta, certo? Aí passaram 3 meses, a gente tinha uma chamada reunião de análise crítica. O que é reunião de análise crítica? Para eles, justamente isso. E aí, o que tá valendo a pena? O que você está achando? Na hora que começou a reunião, ele pediu a palavra. Eu disse, olha, eu acho que eu devo falar, porque uma vez aqui, eu acho que eu tipo assim, pegou pesado, né? Queria falar isso. Eu acho que eu falei algumas coisas e eu gostaria de fazer umas considerações. O Levi está me acompanhando lá, até pegou e comentou algumas coisas, eu fiquei até com o peito inchado. Então ele pegou e falou, olha, está me acompanhando e nós estamos separando lá o que é da empresa, o que é meu e eu estou fazendo, agora a minha secretária está me ajudando. E hoje eu tenho que dizer o seguinte, olha, eu não sei o que eu faria se eu não tivesse a minha empresa. Aí foi aquilo, rapaz, acabou de falar que ia fechar a empresa 3 meses atrás, agora está falando que... Aí depois ele ainda falou mais, foi pouco. Falou, olha, eu já estava vendendo a minha empresa. Agora eu fico imaginando o seguinte, o quanto eu estaria arrependido se eu estivesse vendendo, porque hoje eu descobri que quem é descontrolado sou eu. Quem é descontrolado sou eu, quer dizer, ele tinha os descontrole dele e ficava pagando e chegou a hora e aí, tá bom, eu não vou entrar nesse detalhe aí, mas é isso que aconteceu. Na hora que ele separou, ele percebeu que ele estava com um gasto exagerado e estava jogando na empresa. E ele tinha outras atividades, né? E ele achava que a outra atividade, porque ele tomava conta de uma fazenda como gerente, que ele tomava conta, fazia a parte estratégica, ele achava que essa atividade que dava dinheiro. Depois ele percebeu que valia muito menos, rendia muito menos do que a empresa dele. Pois bem, depois que aconteceu isso, sabe o que ele fez? Ele fez foi ampliar o empreendimento. Ele não vendeu, não. Ele não vendeu como ele ampliou, certo? Inclusive está indo bem, obrigado. E olha só como é que é as coisas, né? Mas tudo começou por conta de que, primeiro, colocar no papel a expressão que a gente usa, colocar na planilha, certo? Analisou e separou. Não, agora não é minha, não. Eu tinha 2 empresas que era só minha, certo? Que no início até também eu tinha uma certa dificuldade, mas como eu já tinha essa experiência, e nem logo no início me falaram, olha, não mistura não, que depois você não sabe o que é seu, o que é da empresa, depois vai faltar dinheiro, depois aí vira aquela bagunça. E outra coisa também, tá todo mundo vendo a bagunça que você faz na sua empresa. Quem? Os colaboradores, tudo, os funcionários. Chega lá e pega dinheiro, dá até vontade de pegar também, já que precisa de tudo, vai lá e pega. Então pega também, Eu nunca fiz isso. Quando eu ia pegar, eu pegava vale. Fazia vale para descontar no meu. Também não fazia muito vale, sabe por quê? Para dar um exemplo. Porque se eu começar a fazer vale todo dia, eu vou ter que fazer vale para funcionário todo dia. Eu não fazia. Eu fazia a cada 15 dias um tanto e um percentual pequeno daquilo que eu recebia. E não fazia para mim. No meu caso era o contrário. Eu colocava dinheiro. Porque eu tinha que ter a disciplina necessária até para dar o exemplo. Porque senão vira bagunça. Imagina só. Tá todo mundo ali na empresa vendo lá. Qualquer coisa vai lá e pega no caixa. Não sei o que, pega no caixa. Então, pelo jeito, agora ficou fácil, né? E depois aí, vai somar lá para ver o que deu. Certo? Então, isso é uma das questões. De maneira geral, as empresas endividadas, boa parte delas tem esse modus operandi. Certo? Uma das coisas que acontece também é que você, quando você está nessa fase, você nunca sabe exatamente
se vai entrar dinheiro ou se não vai. De repente, parece que está indo tudo bem, falta dinheiro, depois falta dinheiro, depois falta dinheiro. Nossa senhora, você não tem previsibilidade. Por quê? Porque às vezes, quando o caixa começa a fazer demais isso aqui, é claro que tem que analisar cada setor, certo? Mas não faz muito sentido o caixa ter uma variação exagerada, dependendo do contexto, né? Vamos imaginar o seguinte, vou pegar até um exemplo exagerado. Quem, por exemplo, tem fazenda e vende soja e milho, normalmente ele já sabe mais ou menos quando é que ele vai vender a soja e quando é que ele vai vender o milho. E ele já sabe que tem certos meses que ele não vai vender nada, certo? Porque não tem, a não ser que ele tenha estoque, certo? Em negócio é diferente. Dependendo do negócio, vai ter meses que você vai vender mais. Por exemplo, dependendo do ramo de negócio, se é a floricultura, a época que vende flores, se é Natal, presente. Então, tem as particularidades de cada negócio. Se é livraria, a época das aulas, você entendeu? Então tem. Mas todo negócio dá para você fazer uma certa previsibilidade, né? Se não tem, então mostra que existe um descontrole muito grande. A falta de tempo para organizar. Essa é uma das coisas que eu já percebi. Até eu tenho, inclusive, textos que eu já fiz mostrando a necessidade do controle do tempo. Porque, na verdade, o dinheiro vai e volta. Você pode perder dinheiro. Agora, o tempo não vai e volta, não. O tempo só vai, certo? Então, na verdade, a gente tem que fazer uma gestão muito grande no tempo. Agora, também tem um detalhe. Eu não tenho tempo. O tempo é igual para todos. O dia não é maior para ninguém. Agora, existe, até quando eu peguei e fiz um módulo não, fiz um texto, um bônus, para que eu possa distribuir para as pessoas que me acompanham, certo? Eu fiz um bônus aonde eu coloquei assim, você não tem tempo. Não tem tempo. Aí você ficou doente. Você pegou dengue, ou você ficou muito gripado. E aí o que você faz? Aí eu fico quieto. Mas você falou que não tinha tempo. Como é que agora você arrumou tempo? Não, mas é que eu estou doente. Tá. Então quer dizer que quando você tem algo que é muito importante, e no caso aqui foi essa saúde, você colocou que é importante, certo? Então, e colocou ele na categoria de mais importante ainda, né? Porque... Mas você acha um tempo, então é questão de prioridade. Então, às vezes a gente tem que analisar o que é na vida da gente, isso a gente não é aqui o momento, mas tem pessoas que elas ficam muito tempo no circunstancial. O que é circunstancial? Coisas que não tem nada a ver com o seu propósito, coisas que não tem nada a ver com o seu futuro, coisas que não tem nada a ver com aquilo que no futuro pode ser a diferença na sua vida. Mas tem isso? Tem. Por exemplo, um excesso de ficar vendo partida de futebol. Um excesso de séries de Netflix. Isso vai te ajudar em quê? Não, mas eu estou divertindo agora. Não, tudo bem, eu acho que você merece divertir. Mas e lá no futuro, você quer o quê? Você só quer divertir agora ou você quer alguma coisa lá para frente? Não, eu quero mais. Então você vai ter que tirar um tempo dessa parte para pegar e fazer isso aqui. Para fazer o que vocês estão fazendo, assistindo um vídeo, certo? Aliás, eu também tive que fazer isso. Para mim aprender, para mim poder te ensinar, para mim montar negócio para poder te ensinar. Então teve vídeos, teve jogos que eu não assisti. Teve minissérios que eu não assisti. Não estou reclamando, não. Eu só estou dizendo que é assim que funciona, certo? Então, o tempo ele é prioridade. No meu caso, eu priorizei o tempo, porque eu achei que ele era mais importante do que qualquer outra coisa. Por isso eu fiz. Existe também uma pressão muito grande em relação à questão da família, porque se você tem família, e agora? Você já tem despesa, certo? E aí, existe aquela pressão. E agora como é que eu faço? Mas eu não posso fazer isso porque de repente o cliente não compra. E essa pressão ela só aumenta se você não tem controle. Se você tem controle, então ela diminui. Eu já comentei, vou comentar agora nesse momento é o seguinte: o que é o medo que você tem? O medo, eu costumo dizer que o medo é a falta de informação. Na verdade, tradicionalmente, considerando cientificamente, considerando lá que eu já fui professor de biologia, o medo é uma defesa. Certo? Quando você tem medo, você se protege a sua vida, protege o seu corpo, certo? Agora, por que você faz alguma coisa que você perde o medo? Provavelmente, sabe o que aconteceu? Teve conhecimento. Na hora que você começou a ler, na hora que você começou a entender, então o conhecimento acumulado, vamos chamar o conhecimento acumulado de coragem. Então você tem o medo, agora você passou a ter coragem, aí você faz, certo? Então, uma das formas de acabar com a pressão, certo? E aquela insegurança é quando você passa a ter conhecimento. Aí você passa a ter coragem de enfrentar os seus próprios medos. Por quê? Porque você sabe que é possível, você sabe que existe a necessidade de fazer aquilo, certo? E as pessoas que elas fizeram as coisas é porque elas seguiram esse caminho, perfeito? Bem, existe a sensação de que quando chega a época da folha de pagamento, nossa senhora, e agora?
agora tem que pagar. Todo quinto dia útil é aquela dificuldade, certo? E tem que lembrar que os colaboradores, aquilo é salário. Salário está relacionado à alimentação, até por a questão de legislação. O salário é aquilo que a pessoa recebe para as suas necessidades, principalmente básicas, alimentação. Então, como é que não paga? Tem que pagar. E aí, como é que você faz? Tem que pagar. Então, para o empreendedor, o quinto dia útil normalmente ele é um dia, tipo assim, quase que colocado na folhinha como um dia sagrado, né? Você tem que lembrar, nossa, que dia que vai dar quinto dia útil? O dia que tem que estar pronto, certo? Então, as pessoas que me seguem, eles estão naquela fase que eles estão, pelo menos que me seguem assim, depois tem alguns que me seguem porque gostou do que eu falei e sempre tiram um proveito, né? Mas o que, no início, para começar a acompanhar minhas redes sociais, foi por conta de trabalhar muito, certo? E estar numa situação financeira que ele gostaria que melhorasse. Então isso é um convite que acontece para que possa, vamos dizer assim, acompanhar nas minhas redes sociais. Deixa eu só pegar e ver uma questão aqui. Tá, perfeito, tá. Tem que olhar aqui do lado. Mas é isso aí. Então vamos fazer mais vídeos. Mas eu gostaria de deixar nesse nosso bate-papo de hoje essa questão aqui que foi comentado a respeito de, eu espero que tenha ficado que tem ajudado, que é a questão seguinte: a verdade que ninguém te conta sobre empresas que quebram. E olha só o que eu falei. Eu comentei, por que a empresa, o que leva a empresa que quebra? Empresário que vende fica mais pobre, nós comentamos no módulo 1, nós comentamos dívida que nunca acaba, nós comentamos eu comentei o exemplo da Heineken para falar a respeito de escala, o maior erro do pequeno empreendedor, certo? Nós comentamos sobre isso, a ilusão de vender mais, vazamento invisível, desorganização, foi comentado também, a dor que ninguém vê. Estou dizendo que existe saída, e a saída se você está me acompanhando, a saída é continuar e não deixar de participar da jornada 90D, nunca mais no vermelho, porque eu ensino empreendedor no vermelho a recuperar o caixa, voltar a lucro até em 90 dias. Espero que tenha ajudado e vou continuar, certo? Fique com Deus, que eu estou indo.